Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e cá estou eu atrasado para falar sobre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse vídeo era para ter saído no domingo, só que eu estava com uma crise de raiva por causa do Atlanta Falcons, meu time da NFL, que perdeu de novo, e por causa disso, para me acalmar, eu esperei até segunda e gravei o vídeo da Premier League, gravei também vídeo da Champions League, então ficou assim, 3 vídeos num dia só, assim, para ficar muito cheio. Então eu resolvi passar aqui para terça-feira, também porque é muito complicado gravar esses vídeos longos de mais de 20 minutos. Por isso, perdoe-me pelo atraso, mas a culpa não é minha, é do Atlanta Falcons. Mas de qualquer maneira, vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro. Quanto menos falar do Falcons, para mim é melhor. Então a gente tem aqui para falar dos 10 jogos que aconteceram na 25ª rodada, onde o líder tropeçou, onde os times da zona de rebaixamento se complicaram. Então assim, é uma rodada de muita coisa aconteceu. Estamos aqui para comentar os jogos, né? Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, né? Para as pessoas que acompanham o Campeonato Brasileiro, que no Brasil eu acho que são muitas, né? A gente teve o jogo entre Red Bull Bragantino e Fortaleza, uma batalha mais no médio né, lá na parte no meio da tabela, e o Red Bull Bragantino prevaleceu sobre o Fortaleza, né? O Fortaleza que está agora sobre um novo trabalho, é o início de ciclo do Marcelo Chamusca. Eu espero que não esteja perto do fim do ciclo, né? Porque eu não gosto do técnico são demitidos tão rapidamente. É um cara que veio da Série B, estava fazendo um bom trabalho. Vamos ver o que ele pode fazer no Fortaleza, mas até agora não é um início tão positivo. E o Fortaleza perde para o Red Bull Bragantino e consegue subir no Brasileirão, né? Tava jogando mal no início da temporada, ficou a maior parte do tempo na zona de rebaixamento. Mas no final o Barbieri tá levando o time para cima, né? Não é um trabalho fantástico, incrível, encantador, mas tem conseguido evolução. E o Bragantino no momento está na 11ª posição. E a manutenção do time na primeira divisão já seria uma grande vitória, né? Ainda mais pelo início turbulento de campeonato que se teve. Tivemos também Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Esse jogo, gente, eu pensei assim, pode ser o terceiro nó tático do Autuori em cima do São Paulo. Aí é pedir música no Fantástico. E aí as pessoas começam a entender às vezes que não é porque o treinador é ofensivo e outro reativo que um é melhor que o outro, né? Isso aí pra mim não faz o menor sentido. Mas o fato é que o Atlético Paranaense começou melhor, deu muito trabalho e mesmo com um elenco muito limitado, com muitos desfalques, né? Isso é uma coisa impressionante, como é que o Atlético Paranaense consegue bater de frente contra oponentes mais fortes. Nem sempre, né? Contra o Palmeiras foi uma surra, mas o fato é que o Atlético Paranaense deu trabalho, o início de jogo foi complicado para o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro conseguiu prevalecer. O Vargas adicionou muito nesse ataque, né? Acho que pode ser a peça que faltava como centroavante. Ele está jogando muito bem, ele tem um pivô muito bom, fisicamente muito bem, finaliza bem, e ele é um jogador bem diferenciado, né? Ainda mais comparado ao Sacha, entre esses outros jogadores que estavam cumprindo o papel de centroavante, então ele funciona melhor. E ao lado do Keno e do Savarino, né? O Keno que vai escrever as críticas que eu tenho, às vezes que ele monopoliza muito a bola, ele tem melhorado bastante nesses últimos jogos. O Savarino é um jogador muito criativo, então assim, com dois pontas que consegue dar assistências, marcar gols, o Vargas pode ser bem elevado, mas ainda falta algumas peças no Atlético, principalmente um lateral direito de mais qualidade, né? A gente sabe que o Guga não é lá essas coisas, volantes mais eficientes. Eu gostaria que o Atlético jogasse só com um volante, aí colocasse o Zarate e o Natan mais à frente, né? Fazer uma dupla de meias atacantes, mas não é assim que o São Paulo pensa. Mas o fato é que assim, tem qualidade nesse elenco, mas faltam algumas peças para ser um elenco completo. E é claro, a gente tem que sempre lembrar o elenco de rotação, que é o elenco que substitui o titular em jogos que o titular não consegue jogar sempre. Se você colocar os titulares sempre jogando, eles vão ficar cansados, a produtividade cai. Mas o fato é que o Atlético Mineiro tem essa vantagem também de não estar em competições internacionais e consegue ter um elenco um pouquinho mais descansado, que pode fazer diferença. E uma boa vitória por 1-0, não é uma vitória impressionante, espetacular. O São Paulo retrancou no final, tirou meio campos e colocou zagueiros, mas o fato é que o Atlético Mineiro consegue uma vitória importante que diminui a vantagem da liderança do campeonato. Internacional e Botafogo, a primeira vitória do Abel no Brasileirão, desde que o Cudê saiu, né? O Cudê já tem 3 vitórias no Celta de Vigo, tá voando lá. O Celta de Vigo fez 4-0 só no primeiro tempo. Esse cara é muito bom técnico, né? E o fato é que, assim, o Internacional venceu numa das jogadas mais medonhas desse Brasileirão, né? Nossa, eu achei, assim, que aquele gol lá, pô, eu não sei se eu validaria aquele gol, é muito difícil de analisar aquele lance, mas é um lance que são coisas que acontecem só com o Botafogo, né? E eu acho que uma frase nos perfis mais engraçados aí do Twitter, né, a Dona Lúcia, é verdadeira, né? Hoje não tem mais torcedor do Botafogo, tem sobrevivente, porque a situação é muito complicada. É um time que gastou dinheiro, trouxe jogadores internacionais como o Calu, o Honda, que não tem salários baratos, e o time está no momento na última posição do Campeonato Brasileiro. Tem 3 vitórias em 25 jogos, né? É uma situação muito ruim.
E assim, muita gente achava que o Paulo Autuori era o problema, mas desde que ele saiu, meu amigo, o problema piorou muito, né? O time que estava empatando e não ganhando, não tá nem vencendo, nem empatando, só tá perdendo. Já são 7 derrotas seguidas do Botafogo e o Barroca logo na estreia, né, gente? Não dá para demitir ele agora, o Botafogo já vai, acho que pro 6º técnico nessa temporada, seria absurdo, mas o fato é que o Botafogo tá com muitas dificuldades. E vamos ver que o Barroca consegue arrumar, porque assim, tem qualidade nesse elenco para sair da zona de rebaixamento. Não acho que é um elenco horrível para estar lá. Mas o fato é que a situação do Botafogo não é nada boa. E como o clima é ruim, né? Os jogadores estão desmotivados, não estão acreditando mais. Isso abaixa a produtividade do elenco como um todo, né? E o Internacional consegue uma vitória para tentar dar um fôlego extra, né? O time começar a crescer um pouquinho mais, né? O time não está muito bem, então fica um pouco complicado a situação do time que estava ganhando pouco. Vamos ver como é que reage. Mas é uma vitória assim contra um time que estava na pior fase do campeonato. Não é uma vitória para falar que o Abel Braga começou a encontrar respostas, entende? A gente também teve Palmeiras e Bahia. Olha, pro Mano Menezes o negócio começa a ficar um pouco complicado, né? Que o Bahia tá literalmente no fio da navalha em relação à zona de rebaixamento. O time perdeu mais uma e foi um baile do Palmeiras do Abel Ferreira, né? Não sei se era o Abel que estava treinando nesse momento, acho que deveria ser o Cebola, né? Que o André Cebola é o auxiliar e faz um bom trabalho também. Mas o fato é que o Palmeiras passou o trator, assim, foi uma coisa impressionante, né? E o time tem melhorado muito, até o Rony voltou a jogar bem, né? Ele jogava razoavelmente bem no Atlético Paranaense, conseguia marcar gols, dar assistências. Ele tem dado assistência na Libertadores e agora tem conseguido marcar gols, né? E tem evoluído agora com a Abel Ferreira, o André Cebola também está conseguindo usar bem ele. Então o time melhorou muito desde a saída do Luxemburgo, é um time muito forte, né? O Palmeiras ainda não pode ser descartado, mas que esteja bem atrás ainda, né? Tá uma distância considerável atrás tanto do São Paulo como assim, do Atlético Mineiro nem tanto, mas do São Paulo ainda tem uma diferença um pouco grande. Ainda há um jogo entre esses dois times, né? Sempre lembrando que haverá confronto direto entre todos os líderes ainda, tipo, pelo menos São Paulo ainda vai pegar o Atlético Mineiro, vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Flamengo, nada tá decidido. Então, o Palmeiras com essa vitória tá conseguindo crescer no campeonato e não pode ser descartado. Por mais que horas pode acabar poupando jogadores para focar na Libertadores, porque tem chances reais de ser campeão. O Atlético Goianiense venceu o Ceará de virada. O Ceará é um time que oscila bastante, né? Um time que vence alguns jogos possíveis, às vezes vence os jogos grandes, mas às vezes perde alguns jogos que não faz muito sentido, né? Tipo assim, o Atlético Goianiense, desde que o Mancini saiu, perdeu a principal característica de saber explorar as fraquezas dos adversários, né? Que o Mancini, essa é a grande qualidade dele, ele sabe analisar o adversário e encontrar fraquezas. O fato é que o Atlético Goianiense, desde que ele saiu, tem caído muito a produtividade. O time tem perdido mais, tem ganhado menos, mas acabou conseguindo uma virada contra o Ceará, né? O Ceará conseguiu marcar um gol, mas se defendeu mal e acabou levando a virada do Atlético Goianiense. Uma virada ruim, né? O Ceará que briga um pouco mais na parte de cima da tabela, assim, mas não tão acima, tá ali no meio de tabela, né? Comparado à última temporada que lutou para não cair, mas o fato é que é uma derrota que pesa, porque é contra aqueles times mais da parte de baixo da tabela. Esse é o tipo de jogo que você vence para conseguir subir, né? Um time que, como o Ceará, que vem jogando bem e que quer lutar por uma coisa mais acima, tem que vencer esse tipo de jogo, né? E acaba ficando mais distante do pelotão da frente. A gente também teve Goiás e Grêmio, né? Outra boa atuação do Tadeu. O Tadeu tem cometido algumas falhas, né? Muita carga sobre ele, mas o fato é que o Goiás vem conseguindo somar seus pontinhos nessas últimas rodadas. Não à toa deixou a lanterna. E olha que eu achava isso impossível, né? Pelo que o time vinha jogando, pela postura da diretoria, né? Nunca vou esquecer da demissão do Largue, do jeito que foi. Não tô falando aqui que o Largue é um Guardiola, é um Hansi Flick, né? Só tô falando que o jeito que demitiram ele foi uma baita uma sacanagem. Mas o fato é que o Goiás, desde que o Anderson Moreira saiu, coitado do Anderson, o time vem conseguindo somar alguns pontos, né? E até agora conseguiu passar o Botafogo. Mas se mantiver esse ritmo, pode ser que ainda tenha uma chance, né? Não tá 8 pontos atrás, é muita coisa. Mas do fato é que ainda enfrenta alguns oponentes mais fracos e um empate contra o Grêmio vale ouro, né? É um pontinho que vale muito. E pelo seu lado, o Grêmio não conseguiu marcar gols. Com o elenco que tem, não dá, né, Portaluppi? É um jogo para você vencer. Você tá pegando, na época, a lanterna do campeonato. É um jogo para ter uma boa vitória. Flamengo e Santos, muita gente já tá achando que o Flamengo voltou, mas vamos lembrar que era um time mais de base do Santos. Santos tomando precauções máximas para a Libertadores, né? Teve uma boa estreia, apesar de ter levado o empate no final. No momento está avançando a próxima fase. Uma semifinal de Libertadores para o Santos seria algo fantástico para um time que não estava com expectativas tão boas, né, no início do campeonato, né, depois de ter sido eliminado do Paulista, quando o Gesualdo Ferreira foi demitido. Mas lá, semifinal de Libertadores após isso é muito dinheiro entrando. Essas quartas de final para o Santos são muito boas para as finanças do clube que estavam ruins.
e acabaram que pouparam os jogadores para o jogo no Brasileirão contra o Flamengo. Até porque não é uma grande prioridade, o Santos não vai ser campeão brasileiro, o grande foco é ficar na zona de Libertadores. Óbvio que ainda tem riscos de ficar de fora, mas é um elenco que tem jogado um nível bem aceitável no Campeonato Brasileiro. Acabou levando um 4x1, time de base, era mais do que esperado. O Flamengo jogou bem, mas ainda precisa evoluir mais. E a questão é que era um time reserva. Então, assim, não dá pra falar que o Flamengo evoluiu. Se fosse um 4x1 contra o time titular, aí sim era um grande sinal que o Flamengo poderia estar muito forte. Mas ainda é um time bem desorganizado que tem seus problemas. Então, vamos ver o que o Rogério Ceni consegue arrumar de respostas. Foi bom pro Rogério Ceni também, porque consegue um respiro no campeonato. Sport Recife e Coritiba. Esse tinha tudo para ser o jogo mais feio do Brasileirão. A gente estava falando de dois treinadores que adoram as trincheiras, né? Ficar lá atrás. Acho que devia ser um jogo que eu imaginava assim na minha cabeça, um jogo entre times do Jair Ventura e do Rodrigo Santana, quando a bola chegava para alguém, dava um tiro, o jogo tava para frente pro adversário pegar. A bola, não fica com você a bola, não, fica com você. Porque são dois treinadores assim que são totalmente pelo contra-ataque, não chegam nem a ser reativos, né? Porque reativos não é só contra-ataque, é você explorar as fraquezas do adversário. Às vezes você explora a fraqueza do adversário indo para frente. Mas o fato é que assim, esses times assim são tão entrincheirados, são tão de contra-ataque, que acaba um jogo muito feio. E o fato é que o Rodrigo Santana, após 6 jogos, acabou demitido do Coritiba, né? 4 derrotas, 2 empates. Eu fiz um vídeo falando que não era uma boa escolha, muito por causa da mentalidade. Às vezes, quando ele estava no Atlético Mineiro, comemorou o empate contra o Palmeiras, um jogo que ele ganhou quase o tempo todo, né? Levou um empate idiota no final, muito na postura dele. O Palmeiras extremamente desorganizado, jogando mal, dava para o Atlético vencer, até porque tinha talento para vencer aquele jogo, até por mais de 2x0. Mas o fato é que ele retrancou, acabou levando empate e ficou feliz. E eu não gostava muito dessa mentalidade de achar, o empate é muito bom. Você está com um time grande, tenta vencer todos os jogos. A mentalidade de um time com o Atlético tem que ser vencedora. O Coritiba, óbvio que é um time pequeno, mas você vai jogar na retranca contra o Sport, velho, do Jair Ventura, e no final acabaram levando gol, né? E o Sport vence o jogo, faz 1x0, um time que adora a defesa também, conseguiu depois se retrancar, e o Coritiba, como tem um treinador que só gosta da defesa e quando tem que propor o jogo não consegue fazer nada, acabou ficando 1x0 pro Sport, né? Eu acho assim que o Coritiba vai atrás de mais um técnico, pode ser o quarto ou quinto, né, já na temporada, só para você ver como é que o Campeonato Brasileiro é uma máquina de moer técnicos, e a situação piora. E o pessoal lá que me criticou, falando que eu não sei nada de futebol, que o Rodrigo Santana era um bom técnico, eu espero que vocês mantenham a sua opinião, apesar da demissão dele após 6 jogos, né? Tipo assim, não é que eu também sou o oráculo do futebol, sou Alex Ferguson em questões de entender futebol. Não, então eu sou uma pessoa que tem um conhecimento, acho, na minha opinião, bem básico do futebol. Mas eu já sei do Rodrigo Santana, porque ele foi treinador do meu time. E eu sei quando alguma coisa tem grande chance de dar errado, porque ele deu errado no meu time. Então, assim, eu já falo várias vezes que eu sou torcedor do Atlético Mineiro. Na última temporada, meu amigo, eu sofri muito com aquele treinador. Se ele já estava retrancando com o Atlético Mineiro, imagino que ele faria com o Coritiba. Então, assim, a questão não é só se retranca, é ser uma retranca mal feita. E a retranca do Rodrigo Santana não é uma das mais bem feitas do Campeonato Brasileiro. O fato é que ele serviu muito para salvar o pescoço do Jair Ventura, né? Que o Jair Ventura estava com o fio da navalha também, né? O time perdendo várias vezes, consegue uma vitória contra o time do rebaixamento, mas não é de se esperar muito do Sport também. É um time golfinho, como eu disse, subiu lá em cima no momento para fazer uma graça, já voltou lá para baixo, só está 3 pontos da zona de rebaixamento, não está tão confortável a situação assim do Sport, não. A gente teve também o jogo Corinthians e São Paulo, é aquele negócio, como eu disse, qual é a grande qualidade do Wagner Mancini, quando falei do Atlético Goianiense? Analisar o adversário, explorar fraquezas. Foi o que ele fez. O time jogou bem no contra-ataque, explorou as linhas altas do São Paulo e num contra-ataque muito bem feito do Otero, que é um excelente finalizador, né? Um ótimo volante para proposição de ataque, né? É um cara que finaliza bem, tem um passe de qualidade, acabou fazendo um belo gol e o Corinthians depois conseguiu se defender bem, aproveitar os contra-ataques, não aproveitou tão bem, né? Podia ter marcado mais gols, mas acabou ali conseguindo segurar uma boa vitória, né? E o São Paulo, por sua parte, tropeça, né? Porque por mais que o Corinthians é um clássico, a gente sabe que não pode se subestimar clássico, é um time que não é ruim, é um time que tem um treinador que consegue fazer bons jogos com o elenco que tem. O São Paulo, quando se quer ganhar título, tem que ganhar esse tipo de jogo, né? Não é o tipo de time que vai brigar pelo título. O Corinthians não está nesse nível atualmente. E o fato é que o São Paulo tropeça e permite o Atlético se aproximar. Podia ser uma diferença de 7 pontos e agora é 4. Se o Atlético vence o jogo, a vantagem pode cair para 1. Entende assim a diferença? A diferença de uma vitória e uma derrota podia ser de 10-1, porque se ele tivesse vencido, a vantagem do Atlético, a desvantagem do Atlético ainda era de 7, e ele vencendo o Atlético ia para 10. E esse, em teoria, é um dos times que tem mais chances de perseguir o São Paulo.
e no final o São Paulo acaba perdendo uma vantagem importante. Ainda tem uma gordurinha, mas a gente sabe que o São Paulo tem uma sequência um pouco mais complicada agora. A gente também teve Vasco da Gama e Fluminense. Olha, a situação do Vasco é complicada, né? O time tá tendo problemas de desfalques, né? Muitas lesões. Agora teve um time um pouco mais completo e o Ricardo Sapinto está enfrentando pressão, né? Foi mantido hoje pela diretoria, ele vai comandar o Vasco no próximo jogo. São jogos complicados, como eu disse, a sequência do Vasco era difícil. O Fluminense começou ganhando, o Marcão, que é o auxiliar, ele conseguiu manter um pouco da fisiologia do Odair Helman, que acabou saindo. E assim, ele estava ali fazendo o trabalho dele, quando o Fluminense marca um gol, ele continua mantendo o time para cima no primeiro tempo, mas ele deu uma de José Mourinho e jogou o time para trás no segundo, deu o campo para o Vasco. Às vezes o Fluminense pegava a bola, mas na maior parte do tempo o Fluminense ficou na defesa. E correu riscos, né? O Thales Magno meteu uma bola na trave, teve bola lá que quase foi gol. Então assim, por mais que o Vasco tenha desorganização, muitas dificuldades, foi um time valente e na valentia buscou o empate. O Léo Gil fez um bom lançamento e o Cano acabou pegando a bola e finalizando para dentro do gol. Um gol que foi importante para o Vasco. Acabaram ficando 4 pontos do Sport. 3 pontos, uma vantagem assim, mais alcançável, se assim podemos dizer, né, nessas palavras. E o fato é que o Vasco consegue um ponto precioso porque é contra um oponente que estava nas primeiras posições. Mas de qualquer maneira, a vitória era bem mais importante, né? E de qualquer maneira, é o Vasco conseguindo um ponto que pode valer ouro no final do campeonato, porque a diferença do rebaixamento pode ser um ponto ou outro. Eu acho que assim, o time, eu ainda acho que o Sapinto pode fazer um bom trabalho, ele não é um treinador ruim, ele já conquistou títulos antes, ainda mais com times que não eram os mais fortes. Acho que ele pode fazer um bom trabalho, mas ele precisa de tempo. Eu acho que muita gente está fazendo a análise dele, mas tem que lembrar que o Vasco teve surto de Covid, ele teve coronavírus, ele teve problemas de montagem de elenco, então assim, nunca teve uma situação um pouco ideal. Agora que o Vasco está um pouco se ajustando, a próxima rodada é perigosa, você tem o Thales Magno suspenso, o Léo Gil suspenso, o Castan acho que também está suspenso, na verdade não, acho que é o Neto Borges, mas jogadores suspensos que podem fazer falta. Mas ainda assim, o Vasco é um time que possui qualidade para conseguir sair dessa zona de rebaixamento. Depende só de si mesmo, tem uma sequência agora um pouco complicada, mas ainda tem jogos que é possível vencer. A gente também, agora para a classificação do Campeonato Brasileiro, com 25 jogos na primeira posição, São Paulo tem 50 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo com 25 jogos, 46 pontos, Flamengo é o terceiro com 24 jogos, 45 pontos, Palmeiras é o quarto com 24 jogos, 41 pontos, o Internacional é o quinto com 25 jogos, 41 pontos, o Grêmio é o sexto com 24 jogos, 41 pontos, Fluminense é o sétimo com 25 jogos, 40 pontos, o Santos é o oitavo com 25 jogos, 38 pontos. Aí já mais pro pelotão de trás, o Corinthians é o nono com 25 jogos, 33 pontos. Ceará é o décimo com 25 jogos, 32 pontos. Olha só, o Ceará com uma vitória, como eu disse, estaria a 3 pontos do Santos neste momento, que seria algo muito importante, né, para o campeonato deles. O Bragantino é o 11º com 25 jogos, 31 pontos. Atlético Goianiense é o 12º com 25 jogos, 31 pontos. Fortaleza é o 13º com 25 jogos, 30 pontos. Atlético Paranaense é o 14º com 25 jogos, 28 pontos. O Sport é o 15º com 25 jogos, 28 pontos. Bahia é o 16º com 25 jogos, 28 pontos. O Vasco é o 17º com 24 jogos, 25 pontos. O Coritiba é o 18º com 25 jogos, 21 pontos. O Goiás é o 19º com 25 jogos, 20 pontos. E o Botafogo é o último colocado com 25 jogos, 20 pontos. E critérios de desempate no Brasileirão é o número de vitórias. Na artilharia do campeonato, eu gosto de falar essas estatísticas, Thiago Galhardo é o artilheiro com 15 gols, Marinho é o segundo com 14 e Luciano é o terceiro com 12. Nas assistências, o Keno é o principal assistente do campeonato com 6, Marinho com 5, Giovanni Augusto com 5. A gente também tem assim, os melhores ataques, o Atlético Mineiro tem 44 gols, São Paulo e Flamengo tem 42. Melhores defesas, Grêmio 20 gols sofridos, São Paulo 21, Palmeiras 23. A gente tem aqui também agora falar dos próximos jogos dessa rodada. Olha, nessa quarta-feira a gente vai ter São Paulo e Atlético Mineiro e vai ter Atlético Goianiense e Fluminense. Acho que para o sábado, se não me falha a memória, Sport Recife e Grêmio, uma boa chance para o Grêmio vencer. A gente tem assim, Fluminense e Atlético Goianiense é imprevisível também porque o Fluminense está no novo trabalho. A São Paulo e Atlético Mineiro também é um jogo imprevisível, só viu que foi o primeiro jogo que o Atlético, quando teve domínio do jogo, passou por cima. A gente vai ter Internacional e Palmeiras, é um jogo ainda difícil, a gente não pode subestimar o Internacional, por mais que a gente sabe que o Abel não vive sua boa fase como treinador, mas de qualquer maneira o Palmeiras é favorito. A gente tem Coritiba e Botafogo, é uma batalha
batalha assim dos jogos ruins, né? Nossa, vamos ver, né? O Coritiba vai estar com um novo técnico, é a chance que o Barroca precisa para conseguir somar alguns pontos. Vasco e Santos é um jogo importante. Não sabemos como o Santos vai estar, né? O Santos está poupando jogadores, o Vasco deve ter um elenco mais poupado, mais descansado, mas isso não tem significado muito, né? Porque a qualidade do Santos é melhor. A Red Bull Bragantino é Atlético Paranaense, outro jogo importante, né? O Atlético Paranaense, para quem sabe, tentar somar mais 3 pontos. Flamengo e Bahia vai ter outro jogo, né? Outro jogo interessante. O Bahia, que é um time mais na defesa, gosta muito dos cruzamentos, né? O Mano Menezes. Uma boa chance para o Argentino emplacar uma segunda vitória seguida. Fortaleza e Ceará, outro jogo também pelo meio de tabela. E Corinthians e Goiás, né? O Corinthians pegando o vice-lanterna do campeonato, uma boa chance para tentar conseguir somar alguns pontos. Gente, só também citando aqui o time da rodada, né? Também assim, né? Um extra aqui, já que eu demorei para gravar o vídeo, né? O Everton, o goleiro do Palmeiras, foi o goleiro da rodada. Patrick, o lateral pelo Sport, né? O lateral direito. Rodrigo Caio, o zagueiro pelo Flamengo. O Cabral, o zagueiro pelo Goiás. E Moisés, o lateral esquerdo pelo Internacional. No trio de meio campo, Juninho do Fortaleza. Rafael Veiga do Palmeiras. Gabriel Menino do Palmeiras, né? E a gente tem no trio de ataque William do Palmeiras, Gabigol do Flamengo e Arthur do Red Bull Bragantino. Esse foi o time da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse vídeo é isso, gente. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.